Olá, boa noite, bem-vindos a mais um programa do 3 Graus de Caraquice, com André Oliveira, Gabriel Martins e eu próprio, Pedro Moura. Como nós tínhamos explicado no programa anterior, o tema é um pouco complicado de explicar, mas espero que ele se vá tornando claro à medida que vamos falando, mas o livro que escolhemos digo eu, fácil de apresentar, apesar de ser uma referência relativamente obscura e não sei até que ponto é que será fácil para os ouvintes, espectadores, encontrarem este livro. O título do livro chama-se Benefício, em espanhol, mas é de uma dupla polaca e foi publicado pela Europe Comics. Os autores, eu não me atrevo, portanto vou tentar ler a transcrição fonética. É um livro que foi desenhado, melhor, deixem-me começar, foi escrito por um autor chamado Michał Kalecki, lá está, e o artista é Krzysztof Gawronkiewicz. Se pronunciei mal, as minhas desculpas. A primeira coisa que eu gostava de começar a debater, digamos assim, ou a explicar, e já agora, antes de mais, eu gostava de deixar, desculpem, só aqui, abrir aqui as minhas cábulas. Eu gostava de agradecer ao Jakub Jankowski, que muitos de vocês devem conhecer, ou algumas das pessoas devem conhecer. O Jakub é professor de português na Polónia e é um grande entusiasta de banda desenhada e é mesmo um dos tradutores, se não o tradutor de banda desenhada portuguesa para polaco. Portanto, ele traduziu muitos dos livros portugueses que têm sido publicados para polaco, ou foi ele que traduziu, ou pelo menos coordenou, ajudou, mas sempre esteve envolvido nessas políticas. E sei que continuará, porque só para o próximo ano já sei que haverá muita tradução de autores portugueses para polaco. Ora, foi ele que me pôs aqui em contacto com uma série de informações que eu passava a apresentar rapidamente e que vão ser importantes para o programa. Portanto, a primeira coisa que eu gostava de dizer é que, de acordo com uma crítica chamada Natália Kaniak, este livro nasceu não da vontade, digamos assim, do argumentista, ou não nasceu de uma ideia, de uma narrativa do argumentista, mas nasceu a partir do facto de que o artista, o Krzysztof, tinha cerca de 700 desenhos, todos associados a diários de viagem ou cadernos de desenho de dois espaços que ele visitou. Um é uma vila hippie chamada Benefício, que fica em Espanha, e a outra na cidade de Varsóvia. E ele tinha estes desenhos todos soltos, não é? De visitas que fez, de observações que fazia, e foi então o escritor, o Kalecki, que, pegando nesses desenhos, começou a compor uma narrativa. Este livro, de uma certa forma, eu posso depois dizer que a sinopse é a história de uma jovem mulher que viaja da Polónia para uma aldeia que, pelo que eu entendo, apesar de se chamar Benefício, e não haver propriamente nenhum momento no livro em que haja associações concretas sobre o espaço ou o tempo, há muitas pistas que me fazem acreditar que ela estará algures na América do Sul. Portanto, não é o Benefício Espanha, mas será algures uma aldeia em altitude na América do Sul. Apesar do Benefício também ser algures na montanha. Portanto, há aqui uma espécie de mistura de espaços. Eu digo isto porquê? Porque há toda uma série de pequenas referências ao espaço, ao Carlos Castanheda, à cultura de indígenas, à ideia de xamãs, etc., etc., que me apontam para essas culturas indígenas. É óbvio que isso também poderá ter a ver com uma dimensão hippie da tal aldeia de Benefício, mas não há nada que ajude a ter a decisão absoluta. Mas há referências, por exemplo, fala-se dos diableros, que é uma espécie de demónios, ou diabretes, e isso é um termo da América do Sul, do México até,
Portanto, eu não consigo identificar. Mas isso também não é necessariamente importante, digamos assim. Portanto, o livro, em todo caso, outra coisa bastante interessante é que quer o livro e quer os desenhos, isto, por exemplo, é uma discussão que nós podemos ter, que é desenhos na primeira pessoa, porque há desenhos que parecem, de facto, ser apontamentos dos pequenos objetos que se vê no quarto em que se fica, ou na tenda, não é? O pequeno fogareiro, a cama, os arbustos, as galinhas que andam para ali ao lado, etc. Portanto, alguns dos desenhos até podiam ser vistos como sendo os desenhos feitos pela própria protagonista, mas de vez em quando existe acesso a aspectos visuais ou mágicos, como por exemplo os cães no aeroporto, os pilotos que parecem indígenas, ou cenas um pouco mais mágicas, ou o avião a subir para fora do planeta, etc. Estou a descrever várias cenas. Tal como a escrita, há momentos em que se parece na primeira pessoa, de memórias de rapariga, por exemplo, na casa da avó, alguns na Polónia. Muitas vezes há outras informações que se percebe que são dadas por um narrador externo. Falam da rapariga na terceira pessoa, não é? Afastada. Por exemplo, nós percebemos mais tarde que a rapariga parece que desapareceu, não é? Que os pais estão preocupados porque não sabem dela. Bom, esta dupla de autores, não é muito importante entrarmos sobre a dupla, mas eles têm outros trabalhos. O Jakub fez-me o favor de enviar algumas imagens e mesmo um PDF, fez a tradução, e eles têm trabalhos muito engraçados, muito interessantes. Um, por exemplo, é institucional, que é sobre uma cidade, outro é um pequeno livrinho, mas este parece-me que é aquele que é mais poético, mais aberto, mais ambivalente na sua construção. Seja como for, apesar de eu estar a falar de uma viagem, de uma mulher que está à procura de si própria, etc., as preocupações, é tudo muito tranquilo, é um livro sem grande dramatismo. As preocupações dela até parecem quase banais, se bem que depois, obviamente, abrem caminho a que nós façamos uma interpretação de algo um pouco mais profundo. Outra coisa muito engraçada que surge, e é sempre importante ver os jogos de intertextualidade, quer dizer, quando há uma citação, como é que essa citação ou essa referência joga com o resto do livro. E há um momento, um dos livros que ela está a ler é de um autor polaco que se chama Edward Stachura, não sei se muito importante, mas não está traduzido pelo que eu entendi, não está traduzido em nenhuma língua que me seja acessível. Portanto, não está traduzido em francês, não está traduzido em inglês. Eu tenho alguns autores polacos de que gosto, o Gombrowicz é talvez o mais famoso, mas este autor parece-me também um autor, pelo que eu entendo das referências, é um autor complexo, delicado, complicado, difícil, mas que é estudado na escola. E o livro que citam é o Fábula Rasa, que é um grande título, Fábula Rasa. E é um livro que é descrito neste álbum, é descrito desta maneira. É ilegível, mas explorável. E eu acho que esta expressão é espetacular e pode ser aplicada precisamente a este tipo de livros, a este livro e a muitos outros, que são livros que são ilegíveis no sentido em que não é possível fazer uma sinopse satisfatória do que é que acontece, mas não impede que façamos leituras e releituras ou explorações desta história. Portanto, é um livro menos narrativo e mais explorável. Bom, portanto, seja como for, aquilo que eu gostava de sublinhar ou voltar atrás é o facto desta experiência ser uma escrita ao contrário da maior parte das experiências que nós conhecemos, em que um argumentista pensa numa história, inventa uma história e depois o artista cumpre aquilo que é necessário para contar essa história. E isto nem tem a ver com o método Marvel, não é? Que é alguém em que um argumentista diz uma história, depois o artista completa e depois o argumentista volta para pôr os diálogos. Eu, por exemplo, eu tenho 2 ou 3 experiências em que fiz isto. Por exemplo, tenho uma experiência com o Nuno Fragata, em que completa, sozinho, a composição, a história, as personagens, e disse-me só, queres meter palavras aqui? E eu escrevi os textos para aquela banda desenhada. Portanto, a banda desenhada não é uma ideia do Pedro Moura que o Nuno Fragata ilustrou. Não, foi o Nuno Fragata que criou uma banda desenhada sozinho e o Pedro Moura estragou colocando palavras lá em cima.
E também já fiz essas experiências com outros autores, coisas que ainda estão em progresso ou não, que é a de, por exemplo, vasculhar os desenhos, arranjar uma ordem qualquer e depois escrever. Por exemplo, fiz isso com o. Ai, que estupidez, meu! O Falcato, que tem um livro que deve estar para sair, julgo eu, em que ele convidou uma série de argumentistas para escolher ele fez uma série de imagens do Inktober e depois convidou argumentistas a escolher algumas imagens e fazer uma história a partir delas. Eu fiz isso, mas ainda não está publicado. E já fiz isso também com outros autores que ainda não saiu. E essa experiência é muito engraçada. É claro que nós podíamos ir um bocadinho mais longe e dizer que por vezes fazemos sempre isso, ou porque vasculhamos por exemplo, eu faço muito isso, eu fazia com o Sérgio Sequeira, que era estar a mexer nos cadernos dele, encontrava uma personagem e dizia, agora vou fazer uma história para esta personagem. Por exemplo, eu tenho uma história que não está publicada, que fiz a partir de um desenho do Ricardo Venâncio. Apesar de não ser o Ricardo Venâncio o artista da história, aproveitei uma personagem que ele tinha num desenho solto. Portanto, isto é só para demonstrar que, de facto, métodos há muitos. Mas hoje gostava de falar, sobretudo, deste método. O facto de haver um artista qualquer que tem os desenhos feitos e depois o argumentista ou o escritor vem e, em vez de ser visto necessariamente como o autor das ideias, digamos assim, ou do conceito que alimenta um projeto, é olhar para o argumentista ou como a pessoa que escreve palavras tal como um outro técnico qualquer. É uma pessoa que utiliza as palavras como uma matéria e que molda para cumprir um fim que já existia a partir de outros meios. Também podia falar da minha experiência, por exemplo, de escrever teatro musical, que nasce muito dessa relação, mas vou terminar por aqui, que já me estou a esticar. Obrigado. Não, amigo, força. Não, então, André, pelo amor de Deus. Não, da última vez foste tu que ficaste para o último. Não pode ser sempre assim. Eu na imagem fico em grande, sempre. Exato. Por alguma razão, eu acabo sempre por olha que não vais ficar desta vez, vais ver. Não sei, olha, aposto contigo. Não façam promessas, vai, isso depois vemos. O algoritmo do Skype já mete sempre em grande. Vá. Eu, pronto, tinha aqui uma piada preparada por causa do método Marvel, mas que Pedro já estragou isso tudo, não é? Se bem que eu penso que o método Marvel mudou entretanto e eu suponho que eles já não trabalham assim, dessa forma. Tenho ideia, mas pronto. Que era mais no tempo em que Mas qual é que era a piada? Era falares no método Marvel? Ou não, era só dizer que isto tudo era uma desculpa do Pedro para introduzir novamente os super-heróis aqui no programa e para falar do método Marvel, etc. Stan Lee, etc. Ok. Eu não disse que era eu nunca digo que é uma boa piada. Teria sido hilariante e tu estragaste tudo, Pedro. Exato. Era isso. Outra coisa que é uma pessoa sabe que estamos num livro mais obscuro quando não há nenhum texto sobre ele no Ler BD também tinha aqui esta preparada. Mas... O Gabriel despacha as piadas todas no início. Ora bem, portanto, eu ia exato. com esta. Exato. Não, vamos lá então tentar voltar para o tema e ser mais sério. Este tipo de livros, se calhar um bocadinho mais poéticos, um bocado mais exploráveis, mas, como tu dizias, mas ilegíveis? Não. Contrário. Inteligíveis. Ilegíveis, mas explorável. Não, certo. Disse ao contrário, mas era só para ter certeza que não estava a dizer... Que te estava a citar bem, mas tudo bem. E eu, à partida, diria quase que normalmente são livros mais de um autor. Assim, pegando no senso comum, porque a questão de escrever de uma forma mais poética, às vezes mais ambígua, eu pensaria que explorarias ao mesmo tempo o desenho. E a verdade é que, como tu disseste, há vários processos, não é? Isto é um bocado como... Fazer banda desenhada é um bocado como uma orgia, não é? Às vezes uma pessoa entra, pensa que tem ali um papel e depois acaba por fazer os papéis todos. Não sei do que falas. E nesse sentido, a verdade é que muitas vezes... Nós às vezes gostamos de compartimentalizar. Não devia ter bebido antes do programa. E a verdade é que é dizer, tipo, tens dois nomes, um foi o que escreveu, o outro foi o que desenhou, e obviamente que isto, para muitos casos, é verdade.
não é? Mas varia muito essa dimensão, quando tu escreves a estrutura que tu tens e a forma como o teu trabalho flui com o desenhador e vice-versa. Portanto, de certa forma, o próprio desenhador poderá ser também escritor do livro, ter um papel no storytelling, portanto, pode ser um processo mais individual e colaborativo, quase como tu disseste, um técnico, chamas alguém para desenhar exatamente o que tu queres, ou chamas alguém para adicionar palavras ao que tu escreveste, que poderá ser mais o caso deste livro. Mas a verdade é que é um método que pode ser muito simbiótico. Este livro, então, de certa forma, não sei se é muito comum, não é? Diria que não. A questão de tu pegares já numa série de desenhos e dares as palavras, e nesse sentido o desenhador, quando fez os desenhos, percebes, foi mais ou menos aleatório, houve ali alguma intenção, alguma ideia que foi conversada ou não com o argumentista. Eu acho que às vezes pode parecer mais estranho este procedimento, mas tu até acabaste por dar exemplos similares ou de outras estratégias que fizeste, que eu acho que são bastante comuns, realmente não é assim tão estranho. Que é tu sentiste inspirado, ou muitas vezes, às vezes a questão da folha branca ser um problema, não é? Normalmente aquele medo como começar, e muitas vezes tu começas a ver desenhos, começas a ver coisas, ou mesmo até a investigar, fugindo um bocadinho para outro campo, como estávamos a conversar antes do programa, tu começas a investigar um tema e aquilo leva-te imediatamente para mais ideias, outros campos. Também acho eu que é interessante ver essa capacidade, ou não sei, não tem que ser capacidade, mas tu começares a explorar desenhos, imagens e realmente as palavras começarem a formar, as ideias começarem a formar, e penso que aqui poderá ser um bocado essa linha. André, não sei se queres continuar, eu posso voltar depois. Sim, posso dizer qualquer coisa. Olha, lembra-me, eu acho que nunca fiz banda desenhada num sistema como este. Acho eu, não tenho a certeza absoluta. Porque isto é sempre aquela experiência que apetece fazer, não é? Quando nós conhecemos muita gente que desenha e há sempre pessoal que tem desenhos na gaveta que nunca usou e depois parece que nós temos, assim a título de experiência, somos sempre impelidos para fazer uma brincadeira destas. Eu não me lembro de ter feito isto na banda desenhada, mas lembro-me uma vez de ter feito uma exposição, já há muitos anos atrás, mas que me deu muito gozo, que foi o quê? Eu eu sou copywriter, não é? Sou redator numa agência de comunicação e às vezes nas reuniões eu tenho sempre a mania de fazer bonecos, doodles. Aliás, estão aqui os bonecos, não é? Que não são nada. Há coisas recorrentes nestes desenhos, que há umas botas de salto alto que eu desenho muito, não sei porquê. Uns dentes aguçados, eu não sei porquê. Isto deve haver uma explicação qualquer. E então, ora, lá está, pronto, sofre do mesmo mal. Aliás, os nossos avatares hoje em dia no Facebook são coisas que ele fez durante estes programas, acho eu. Eu também, os meus. Lá está, pronto. Isso aí é perturbador. Eu, se fosse a ti, ia ver isso. Ok. Bom, então, o que aconteceu foi que eu fui aos meus cadernos todos que eu preenchi durante as reuniões, fui buscar aqueles desenhos todos e houve um amigo meu que escreveu textos a partir dessas composições bizarras de gatafunhos e de bonecos. E fizemos uma exposição em que tentámos recriar mais ou menos o gabinete do Freud, não é? Que há fotografias na net, e recriámos o gabinete do Freud e havia uma série de composições entre desenhos e textos, curiosamente não fui eu a escrever, fui eu a desenhar, espalhados pelo espaço. Pronto, foi a minha experiência nessa dinâmica de escrever sem desenhar e curiosamente escrever a posteriori e curiosamente nem sequer fui eu que escrevi. Agora, em relação a isto, eu apreciei o livro, eu percebo perfeitamente a conotação do ilegível mas explorável, e ilegível também ajuda um bocado a fonte. Eu gosto daquele tipo de letra, mas às vezes é muito difícil de ler. Depois é cursiva a escrita.
mas casa muito bem com o desenho. A minha experiência imediata foi, isto vai ser um pesadelo de ler porque está-me a ser muito complicado, mas depois a dada altura é daquele tipo de coisas que eu fui fazendo as pazes e apreciei o tipo de letra. E fui percebendo o essencial da viagem da mulher e é de facto explorável e apetece voltar a ler e apetece discutir. Agora, isto é uma experiência. A minha questão é, qual é que será verdadeiramente o objetivo fazendo uma coisa destas? Será que transcende a experiência ou é uma experiência do ponto de vista pessoal? Porque quando nós adicionamos um terceiro elemento a esta experiência, não é? Que é o leitor, até que ponto é que é satisfatório a intervenção do leitor nisto? Porque o conceito, a experiência, acaba por se sobrepor à experiência de ler, ou seja, a experiência estilística acaba por se sobrepor à experiência da leitura. Eu, aliás, preferia que o Pedro não me tivesses dito que isto tinha sido feito nestes termos. Gostava, se calhar, de ter partido para a leitura sem saber isso, porque foi uma coisa que esteve presente ao longo desta leitura toda. E se calhar por fazer isto, ou por escrever também, tive sempre isso demasiado presente. E a minha questão é esta: quando eu estava a ler isto, pensei em que medida é que isto, qual é que é realmente o propósito, além de ser uma experiência de trabalho, mas a nível narrativo, acho que acaba por estar sempre presente olha que giro, ele não, isto ok, ele pegou num desenho, este desenho não foi feito a partir de uma narrativa, olha que giro, olha que a pessoa inventou com base num desenho que já estava feito, olha que a pessoa inventou com base nos desenhos que já estava feito. É de tal forma presente que esta experiência estilística acaba por sobrepor à experiência da leitura. Foi aquilo só que eu pensei. E portanto, eu depois, aquilo que tu disseste também da dificuldade em fazer uma sinopse satisfatória é de facto verdade, mas existe uma sinopse. E não sei se vocês foram ver a página de Goodreads do livro, eu fui, e realmente o livro é altamente zancado lá, muitas notas de uma estrela e reviews mesmo escritas, porque pronto, lá está, o pessoal, isto não é aquela narrativa clássica, não é? O pessoal nada. E então as pessoas sentiram-se defraudadas, porque a sinopse, apesar de ser difícil de fazer, existe, e as pessoas cobraram a sinopse. A quantidade de pessoas que deram 1 e 2 estrelas e fizeram copy-paste da sinopse, naquela de, isto não passa minimamente, as pessoas ficam irritadas, não é? Porque as pessoas têm uma expectativa e depois chegam aqui. Além de que o livro parece-me que é oferecido. O livro deve vir gratuito num pacote qualquer, porque as pessoas diziam isso, agradeciam, não sei se era a Amazon ou qualquer coisa que oferecia o livro, agradeciam, mas muito obrigado pelo livro, mas isto realmente não sei o quê. Desculpa interromper, eu não tenho a certeza, mas a Europe Comics tem uma política que é, muitos dos livros não existem impressos. Certo. Ou seja, são livros em formato digital. Agora, se são oferecidos, eu sei que existem vários programas, o Goodreads tem uma política qualquer e há uma outra coisa que eu já estive nisso também durante um tempo, que era NetGalley, se não me engano, que é uma pessoa inscreve-se como leitor e recebe livros em formato digital e a contrapartida é escrever sobre eles. E aliás, como uma pessoa que escreve sobre BD, tem algumas editoras que de vez em quando enviam os livros. Antes enviavam em papel, agora menos, mas enviavam em formato digital para ler e escrever sobre eles. Portanto, este pode ser um daqueles livros que não tem propriamente uma circulação comercial, se calhar, e enviam para muitos leitores. Isso não sei, para vos dizer a verdade. Pronto, as pessoas falavam nisso, mas eu achei curioso a quantidade de pessoas que cobravam a sinopse. Mas a sinopse era enganadora nesse sentido? Ou... Não é enganadora, só que... Não, mas repara, se uma pessoa fizer uma sinopse... Deixa-me só dizer uma coisa, eu não sei se concordo contigo ao ponto, porque se calhar eu próprio também estava a apontar como se o livro fosse
difícil de perceber. Não é, basta um bocado de esforço. Isto não é um livro experimental para todos os efeitos, não é? Não é um livro antinarrativo. Há uma personagem, existe. A questão não é claro, por exemplo, eu não posso dizer isto passa-se em 2007, no verão de 2007, na aldeia do Chile, Não, tal. isto- Isso não sei dizer. Mas, e nem sei dizer o nome da protagonista, mas percebo, é uma jovem mulher, teve uma avó, herdou a casa da avó, estudou antropologia, leu Carlos Castanheda, viajou a algures, parece, pelos vistos, perdeu-se nesse sítio, Desapareceu. não sabe o que aconteceu com ela, os Mas pais depois estão preocupados. tens aquele corte no desenho, não é? De repente muda e vai para preto e branco, não Para é? preto e Também é branco, sim, engraçado perde uma isso. cor. É preciso dizer que a primeira parte tem preenchimentos numa espécie de verde amarelado. E por isso é que eu estava a dizer, sem razão nenhuma, mas que normalmente este tipo de contar histórias não é particularmente novo. Mas nem sequer também não tem a situação, mas eu normalmente estou mais habituado a vê-lo noutro registro narrativo. Estava-me a lembrar Mas o que eu queria dizer é que o André estava a dizer que estava sempre na cabeça que aquilo, o gajo aproveitou este desenho. Mas eu não sinto nada que seja assim. Existem muitas outras experiências que de facto são muito mais exercício de salão, como é o caso, por exemplo, as experiências do Obapo, ou mesmo as experiências do Ruperto Imolou, que eu gosto imenso, mas percebe-se perfeitamente que são jogos de performance, mesmo literalmente, ou seja, é algo que eles estão sentados, há uma regra, bora lá, e fazem uma coisa e depois por acaso publica-se. E tu percebes, era bom ter estado lá, ter participado, etc. Não parece que seja o que acontece aqui, é um grau diferente. Não sei se é eu por não sinto isso. Sim, não, eu também eu percebo o que estás a dizer. Não sei se é por eu me colocar demasiado no papel da pessoa que teve que teve esta experiência de escrita, ou estar constantemente a pensar, por estar habituado a estar do lado da pessoa que escreve. Não sei, só ler isto estava. Isso é porque és um controlador do caneco. Nem por também isso, existem, não é? sim, mas não sei, senti isso. Por isso é que o André, quando estava a dizer, não me lembro se alguma vez fez isto. Ele convidaram-no várias vezes, mas o André obrigava sempre a mudar os desenhos. Por isso é que tu nunca fizeste isso. E eu não quero mentir, se calhar já fiz, mas e acho que tens razão, isto não é, nunca a narrativa é forçada, realmente vê-se que há Não, uma... mas por isso é que eu acho que neste livro, quando eu li, eu até me estava a surpreender serem dois autores, de certa forma, quase. Eu se não soubesse quem escreveu aquele livro e acabasse de ler, dizia que tinha sido uma pessoa a fazer os desenhos. Pronto, lá vem este gajo com o mito do autor completo, meu. Não é nada disso. Então já pode não parecer, mas eu ouvi todos os programas dos 3 graus de carequice, por isso sei a tua opinião sobre isso. Não, eu vou ser em direto. E não tem a ver com essa questão do autor completo. Tem a ver, e nós uma vez conversámos sobre isso, e não chegou a ser num destes programas, sobre o My Favorite Thing is Monsters, da Emile Ferri. Okay? Que há livros que realmente parecem que é mais lógico ser uma pessoa, da forma como estão desenhados e escritos, a tratar de tudo. Mas como é óbvio, e como eu dei o melhor exemplo de todos, acho eu, quando fiz a comparação com a Suruba, a verdade é que tudo pode acontecer aqui. Este livro, neste sentido, é um bom exemplo. Eu vou querer reler o livro e de facto o livro é mesmo, não me apetece fechá-lo e nunca mais lá voltar. Mas eu tive pena, não sei, pronto, eu gostava de o ter lido em papel. Tu próprio disseste, esta editora, eu também li no fim qualquer coisa sobre a publicação só ser digital, mas foi um livro que eu tive pena de não ter o objeto físico, porque eu pessoalmente também não sou grande fã de ler no computador, e gostava de o ter explorado mais dessa forma, mais mas vocês não analógico. Vocês não acham que num projeto destes a experiência conceptual não se sobrepõe à experiência de leitura, à experiência narrativa? Não é uma coisa que... Não? Mas eu sinceramente, André, desculpa, eu vou dizer uma coisa um bocadinho deselegante ou até mesmo ofensiva, talvez, mas... Não, a sério, porque pode ser mal entendido da maneira como eu vou dizer. Mas isso poderá ser porque estás a subsumir a experiência da banda desenhada, sobretudo a projetos
muito narrativos, convencionais ou romanceados. Ou seja, porque eu estou-me a lembrar agora, não vou estar a fazer referências, senão nunca mais temos aqui, de toda uma série de experiências, como tu dizes, conceptuais, mais ou menos próximos da banda desenhada, mesmo da banda desenhada, mas são experiências ou não narrativas, ou de outras áreas criativas, que podem envolver a escrita e a imagem, e às vezes pode ser mesmo até criadas com uma regra a priori, que é o que acontece com o Abapo, ou seja, em vez de ser, digamos, isto é uma maneira ridícula de dizer, mas em vez de ser uma ideia que depois se tenta expressar a história, é uma regra. Há uma regra, por exemplo, a cada página acrescente mais uma personagem, ou a cada página tem que acontecer isto. Sim. Pronto. E, de facto, às vezes pode acontecer sermos confrontados com esses livros e perceber que esse conceito acaba por ser empedernece um bocadinho o ritmo. Mas se pensares em autores como, por exemplo, talvez o caso mais gritante seja o Italo Calvino ou o Raymond Queneau, eu nunca li o Disparition do Georges Perec, se não me engano, que é um romance francês gigantesco que não entra nunca a letra E. Portanto, ele escreveu tudo, evitando escrever qualquer palavra em francês com a letra E. Eu nunca li isso, porquê? Porque eu leio francês, mas não tenho a sofisticação para conseguir ler um livro desses, que literariamente é bastante complexo. Mas nenhum destes autores torna esta leitura difícil. E não vejo isso a acontecer aqui. É verdade. É um diário, não é propriamente um diário, não é propriamente uma narrativa clara, a dizer, a Joana fez isto e depois fez aquilo e não sei o quê, isso não, mas é precisamente o mesmo nível de... Mas eu não me estou a conseguir explicar, porque não é isso que eu quero dizer. O texto tem determinadas, apesar de ser um texto intimista e... Estou aqui a rever. E uma espécie de um diálogo interior, às vezes, muitas vezes contado na primeira pessoa, às vezes na terceira, mas parece que o texto aponta num caminho e os desenhos por serem, e a experiência visual por ser, não é, desenhos já foram feitos, parece que aponta noutro caminho, não sei, se calhar não estou a conseguir explicar. Não estou a dizer mal do livro, Sim. Mas pronto, eu senti um bocado... Mas devias, nós nunca falamos mal dos livros que o Pedro escolhe, era a oportunidade. Não é verdade, isso não é verdade. Eu já critiquei aqui um ou outro livro, pelo menos no meu entender, na minha opinião. Este aqui acho só que... Das escolhas do Pedro? Eu fiquei com esta pancada fiquei demasiado agarrado ao conceito formal da coisa, mas por exemplo, o texto não é redundante. Por exemplo, falámos há bocado do método Marvel, mas uma das coisas que ocorria no método Marvel era, aliás, do Stan Lee, era precisamente o Homem-Aranha estar aqui de um prédio e os balões a dizer: oh meu Deus, estou aqui de um prédio, será que vou conseguir agarrar? Sim, consegui agarrar-me, quer dizer, desnecessariamente. Agora, aqui não me parece, quer dizer, obviamente que existem. Por exemplo, há um momento em que ele fala da Praça da Vitória. Ok, nós estamos a ver imagens da Praça da Vitória. Ou quando ela deixa a cidade para ir a um café da internet, fala lá, I've been warned by the townspeople. Pronto, há uma referência direta ao sítio em que ela está. Mas isso é inevitável, mas não é propriamente... Olha um gato, e o gato a ver-se. Estou a ver os arbustos, e os arbustos. Não parece que seja isso. Sim, não. De todo, não tem nada a ver com esses exemplos que... Não é a Praça da Vitória, é a Praça dos Salvadores. Não sei qual de vocês é que falou, também numas experiências que era pessoal que usava pranchas de banda desenhada, de má banda desenhada antiga e depois reformulava aquilo que estava dentro dos balões a gozar. Isso é o Tufio, é do Obapo, isso é um dos exemplos mais conhecidos já me do lembro, iRoll. tu mostraste um exemplo. Uma prancha do Michel Vaillant. Exatamente. Isso é pronto, aí a diferença é que... Só um pequeno parênteses. Há pessoas que ouviram, como assim a banda desenhada muito má, e agora está a falar de Michel Vaillant. Michel Vaillant é a pior banda desenhada à face da Terra. Depois do Garfield. Eu acho que tens noção que eles desligaram no momento em que disseste isso, não é?
Mas aí, pronto, a diferença é que aqui as duas coisas partem lado a lado, não é? Que há aqui um exercício, em princípio, do argumentista, de ter pegado nos desenhos e ter construído uma história com base nos desenhos existentes. Aí é um exercício humorístico. Por isso é que eu estava a dizer que eu estou mais familiarizado com isto, acho eu, no tom humorístico, mesmo pegando, por exemplo, em fotogramas, fotografias portanto, um filmezinho em papel e depois inventar com balões à frente, sempre num tom mais humorístico, estou mais familiarizado com este método. Neste caso, mesmo assim, eu acho que houve frases que me ficaram. Estavas a falar, André, da leitura em relação desenho quase versus texto. Aqui o texto é pequeno, é curto, mas eu acho que, lá está, não é desnecessário, ou melhor, não faz apontamentos desnecessários, não é descritivo daquilo que não há necessidade de descrever na banda desenhada precisamente porque usa das imagens, mas tu percebes ali alguns, eu vou dizer, estados de alma, alguns conflitos, e eu gostei particularmente daquela exteriorização do eu dela, portanto aquele momento em que quase tu a veste a ti próprio. Olhei para a minha sombra para ver se ainda existia, momentos desses. Eu gostei desses apontamentos e sem o texto não me teriam ficado essas ideias na cabeça ao longo desses momentos, dessas pranchas. E é importante dizer que, do ponto de vista humorístico, o livro é uma desilusão. Não há uma piada, não há Mas por isso é que eu perguntei genuinamente o que era a sinopse, porque às vezes o que acontece, tudo bem que neste livro não faz muito sentido, acho eu, tendo a parte da edição que já falámos, mas muitas vezes o que acontece quando se quer vender um produto que é menos, se calhar, apetecível para o grande público, é um bocado aldrabar nas sinopses, ou no caso dos filmes, nos trailers. Eu lembro-me que no Drive, o trailer, dava a entender que era um filme quase Fast and Furious e depois não tinha nada a ver. Mas e as pessoas iam ao encontro. Mas isso, desculpa lá, essa preocupação com o grande público, isso está a dizer, não sei o que é o grande público, dá vontade de responder como ao João César Monteiro. Eu quero que o público... Era a forma mais fácil que eu tinha, acho, de há espaço para tudo. Tem que haver espaço para toda a espécie de textos, não é? E um gajo está preocupado necessariamente com é verdade que isto não chega ao grande público. Azar, chega ao público, chega. Eu concordo contigo, mas sabes que do ponto de vista da máquina de querer fazer dinheiro, não é? Muitas vezes eu sinto que pode haver uma tentativa de fazer algum engodo, de enganar as pessoas, atrair e depois não é aquilo. Por isso é que eu perguntei que Gabriel, estamos a falar da BD. Se estivéssemos a fazer dinheiro, estávamos a falar de gamers e estávamos agora aqui a fazer tweets, a jogar não sei o quê. Olha, uma das partes que o pessoal cita muito no Goodreads... Atenção, eu não tenho nada contra os jogos de computador. Isto agora parecia aqueles velhos tipo... Os Pac-Man e os Space Invaders que a malta nova... Eu por acaso detesto, mas a razão pela qual detesto é que, por exemplo, eu junto-me a miúdos de 8 anos e levo uma coça, portanto sinto-me humilhado, portanto não quero saber de jogos. Não, eu gosto de jogos de vídeo, não tenho nem que se pareçam um conhecimento nada elevado, jogo muito pouco na vida, mas vou jogando e gosto de algumas coisas. O que eu descobri há pouco tempo e pego nisso do sucesso, que acho que também foi por isso que se calhar falaste e fizeste a piada, que eu não tinha noção que as pessoas ouviam no YouTube e viam pessoas a jogar. Por exemplo, como nós estamos aqui a fazer o programa. Mas é que aquilo é o walkthrough do jogo inteiro. Quer dizer, não é tipo aquele nível difícil, aquele momento. Eu já assisti a pessoas a ver, eu não estou a criticar, aquilo foi para mim uma surpresa, porque para mim há zero interesse nisso. Gabriel, eu vivi na Coreia do Sul e havia um canal de televisão que era, não digo todo dia, mas durante muitas horas eram programas de televisão sobre o StarCraft, qualquer coisa assim. Era um jogo que existia lá, não é Warcraft, é um jogo que existia lá. É um jogo que eu nunca vi noutros países, portanto era um jogo coreano, mas é parecido com isso, ou seja, é como é que se diz? Massive Online Roleplay Game, não é?
E as se pessoas calhar é têm... mais tipo World of Warcraft, então. Que é Talvez, diferente. porque aquilo tem a ver com recursos, ou seja, as pessoas têm que criar recursos num sítio e levar ao outro, e de vez em quando defender-se de inimigos, mas é de ficção científica, com máquinas e naves. Pá, e havia... Isso depende, mas vá. Agora existem aquelas equipas, não é? Aqueles campeonatos e a malta a jogar em equipas e não sei o quê. Foi lá que eu vi a primeira vez, não estou a dizer que foi lá que eu percebi que existia esse tipo de cultura, à qual eu não pertenço, portanto Sim. não estou a gozar, porque eu também pertenço a outra cultura que há muitas pessoas que dizem é atrasado mental a ler livros com Deixem-me cães. só ler-vos uma das partes que eu estava a dizer há bocado, que o pessoal copiou bastante nas críticas de Goodreads, que deve fazer parte da sinopse do livro, que é Poetic work seeks evasive answers to the questions we have all asked ourselves, but the mysteries of modern life. E vem um monte de gente a dizer, isto não, mas o que é? Perguntas há algumas, mas respostas não há nenhuma. E não sei o quê. Ou seja, isto tem que dizer alguma coisa acerca, tem que se resumir o livro de alguma maneira, mas... Normalmente a ideia é essa, é fazer as perguntas certas. Mas isso Nem sempre tens as respostas. Mas isso do Vox Populi é o mesmo que no telejornal, ainda hoje vi-se, que é aquela cena de há um assunto para discutir, como o problema da pandemia, e ir entrevistar pessoas para a rua, meu. Eu não acredito nada disto. Isto é mais que... Para quê? Para quê? Se não sabe, esteja calada. Para que o gajo vai dar tempo de antena? O Pedro Mandasse acabava com aqueles programas de rádio que as pessoas ligam para lá. Facho, absoluto. Fascista, absoluto. Eu não quero saber o que é que o Bate-Chapas da Arrentela acha sobre... Não quero. Eu ouço o fórum da TSF para me rir às bandeiras, porque a frase mais repetida é: ouça, eu não entendo muito deste assunto, mas eu acho que... E depois uma coisa eu acho que foi o Tom Waits que respondeu uma vez algo assim, quando lhe fizeram uma pergunta qualquer de política, e que ele disse, mas tu vais perguntar. Eu agora não me lembro o exemplo que ele disse, mas por exemplo, vamos dizer o Joe Biden agora, que tem estado aí em voga, vais-lhe perguntar sobre música. Portanto, ele disse um bocado o mesmo que tu, que há especialistas, não é? Ou há pessoas cuja opinião sobre este tema é mais bem informada. No caso da pandemia, pronto, vais perguntar a algumas pessoas, como eu vi também sobre, não sei, pessoas no Instagram a dar conselhos, as pessoas no Instagram, sei lá, quais são as palavras agora? Eu estou um bocado perdido neste mundo das redes sociais. Influencers, é isso. Pronto, a dizerem, então agora vocês devem fazer isto assim, é de género. Pá, quem são vocês para estar a dar conselhos quando há supostamente uma DGS, uma Organização Mundial da Saúde? Essa gente está para enganar. Bom, é verdade que houve coisas que não lhes correram bem. Já deixámos de falar sobre o livro. Exato. Não, eu queria voltar ao livro, que era... realmente, normalmente aparece sempre... ou seja, será que um projeto destes pode nascer... o que é que aparece primeiro? Será que um gajo vê as imagens e fica de tal forma inspirado que pensa que tem uma história na sua cabeça que casava perfeitamente com aquelas imagens, ou o que veio primeiro é a intenção de fazer um livro a partir de imagens já existentes e escrever a partir daí? É uma dúvida, não é? A gente também não sabe o que é que aconteceu aqui, se foi o argumentista que viu aquelas imagens e ou que sabia que o ilustrador tinha de tal forma um arquivo tão grande que achou que tinha que criar a partir daquelas imagens, ou se é só um desejo de experiência, pronto, vou experimentar fazer isto. Não se sabe bem, mas aqui casa bastante bem, nada disto me parece forçado. E eu quero mesmo revisitar o livro. Acho que este livro podia dar vários programas, porque lá está, podíamos explorar muitas das coisas. Deixa de ser 3 graus de caraquice e passa a ser infinitos graus de benefício. E cada programa tenta ler. Isso agora não me vou esticar muito, porque também estamos já com um bom tempo de programa. Mas isso do processo, eu posso dizer pela minha pouca experiência dessa de escrever para imagens já existentes, é verdade que muitas vezes tem a ver com o desafio do processo. Dizer, olha, eras capaz de fazer isto, ou terias interesse em fazer isto com estas condições. E claro que há esse aspecto do desafio, como uma pessoa diz, sim, quero experimentar, vamos lá ver como é que eu vou dar a volta, como é que eu resolvo. Mas isso nada disso significa que é necessariamente pior do que
o criar a história antes. Ou seja, claro, o que interessa é o resultado. É se aquilo fica algo coerente dentro da natureza do que o projeto apresenta. E eu acho que isso tem mesmo a ver até com uma aprendizagem, do ponto de vista de argumentista ou de escritor, até é uma experiência que, penso eu, traz algum grau de humildade. Eu não digo isto de uma forma, digamos, sarcástica, ensina alguma humildade para já mas eu também tenho experiências disso noutros campos, que é pensar nos textos, porque muita gente ainda acredita que o texto, ou a literatura, ou a escrita, é algo que é, a grande arte, e depois vem a ilustração. E não é verdade, as coisas são mesmo verdadeiras colaborações, as pessoas trocam ideias. Tu escreves em função, dentro da medida possível, tu escreves em função daquele artista. Tu pensas quais são as capacidades que esta pessoa tem ou quais são as suas características, portanto escreves para que case melhor. Tu não escreves a mesma história para duas pessoas diferentes, porque sabes que vão funcionar de maneiras diferentes. Ou até podes fazer o exercício de, se eu pudesse escrever para esta pessoa, o que é que eu faria? E fazes essa história. E depois, óbvio, procuras um artista que esteja mais próximo dessa fantasia, dessa possibilidade, etc. Portanto, processos há muitos. E tudo isso é uma aprendizagem. Não acho que seja necessariamente pior, nem melhor. Temos a banda desenhada sem palavras, não é? Muda, que tem um argumento, tem uma... Diz? Que não tem argumento, não é? Sim, isso é aquelas pessoas que dizem sempre, então o que é que fizeste? Exato, que é que argumentista. Não, mas não, vá, só para terminar, a questão é, obviamente que essas histórias têm um argumento, mas era o que estavas a dizer do encontro à palavra, ao texto. Não é uma banda desenhada menor, pelo contrário, de todo. Eu, por acaso, gosto muito. É interessante ver a forma como tu usas exclusivamente o desenho para contar aquela história, e aqui estou a reforçar a história, portanto há uma história, há um argumento, ok? Seja ele como tenha sido concebido. Okay? É isso mesmo. Olha, só uma pergunta para fechar. Quantas vezes é que vocês já disseram a frase, não, eu só escrevo? Porque normalmente fazes banda desenhada, foste tu que fizeste, mas tu sabes desenhar muito bem. Não, eu só escrevi, eu só escrevo. Exato. Mas um gajo diz sempre, normalmente não se diz, não, eu escrevo. É sempre, eu só escrevo. Sim. Só escrevo. Mas sabes o que é que eu só escrevo? E quantas vezes... os balões. E não escrevi os balões. Não, mas era isso. Essa é a segunda questão, normalmente. então escreves os balões. Ao que tu tens que dizer, e não só, não é? Aliás, uma pessoa às vezes até escreve coisas que não aparecem lá, como é no caso da banda desenhada Muda. Eu só desenho os atacadores nas personagens, nada mais. Bom, pessoal... eu posso só dizer que a primeira BD que escrevi, uma curta... tive que tirar uma frase, que era a frase que eu mais gostava, que achava que era tão poética, tão literária e bonita, mas não fazia sentido pôr lá porque tinhas o desenho a representar aquilo. E eu, removia, mas fiquei com muita pena por causa disso. Eu agora tive medo quando o Gabriel começou a falar da primeira BD que escreveu, tinha medo que ele começasse a contar a história toda. Então era uma longa tarde. É o costume. É no fim, é que se lembra. Ele precisa de 40 minutos para ganhar balanço. Olha, querem falar de alguma coisa que estejam a ler antes de terminarmos? Olha, eu posso começar porque já mostrei e depois deste livro fiquei com vontade de pegar neste que já tinha aqui comprado, mas ainda não tinha lido, o Le Corps Collectif, do Edmond Baudouin. É assim Baudouin, pronto. Que teve uma exposição agora há pouco tempo na Tinta. Exatamente. E pronto. E já agora Ponto de Fuga lançou. Este é mais para... Quer dizer, não é para crianças, é para quem quiser, na verdade. É que a velha máxima dos 8 aos 90. O novo da Margaret Atwood, novo editado pela editora, porque a editora já editou outros desta autora. É o No Altar, temos a edição traduzida em português assim, depois do outro lado em versão original em inglês. Uma particularidade engraçada deste livro é que os desenhos foram feitos pela própria Margaret Atwood. Ela explica que só podia usar 3 cores e fez os desenhos por questões económicas, mas que depois acabou por ainda ter muito carinho pelo livro. Portanto, fica também uma sugestão. Ele acho que se encontra à venda desde ontem, portanto é mesmo recente. Boa. Força. Olha, eu comecei agora uma coleção de cromos nova, Futebol Nacional 2020-2021,
E portanto só tenho lido isto. Estou a decorar as equipas da Primeira Liga. E os livros da Chile de 2017, não é? Ainda tenho os livros do- Não, porque depois de agora também estou a fazer outras coisas à noite. Não... Estou a brincar. Enfim. Olha, mas essa caderneta de cromos é mesmo tua? Epá, veio cá ter a casa, não sei, vou dar ao meu sobrinho. É que eu reparei que ela não está aberta, André. Eu Não reparei tá? que ela e tal. Eu, como vos chateei com tantos livros que, entretanto, já li quase todos, acho que há um que estava a meio, hoje só vou falar de um volume que na verdade é um livro que se lê menos, porque são livros que eu já tinha lido, que era do Lindward, é um dos autores americanos das novelas sem palavras, em estilogravura, mas comprei uma edição de luxo que me está a servir também para pequenos exercícios matinais aqui de trabalhar. Este tipo é incrível. Eu falei de muitos livros, portanto vou só mostrar aqui esta coisa pequenina. A história do universo. Não sei, este programa na verdade são 4, que é nós 3 e o ego do Pedro, normalmente. Isto é a leitura light. É pá, sim. É sempre, mas pronto, olha, acho muito bem. Essa também adoro. Eu acho que já falei nisto aqui, não é? Que as pessoas falam da leitura de verão, que é, eu quero uma coisa leve no verão. Mas pois, a leitura... durante o ano teve a ler... Tu levas isso para a praia, levas esses 3 volumes para a praia. Exato. Na lancheira. Por acaso sou capaz, porque assim escuso de levar uma cadeirinha, basta meter isto e sentar-me em cima disto. Bom, muito bem. Hoje tivemos aqui um tempo relativamente limitado, acho que ainda conseguimos melhor. O bom é quando este programa tiver para aí 10, 15 minutos, no máximo, escusamos chatear as pessoas. Muito bem. Pronto, o Gabriel já não sai dali da risada. Este para muita gente foi mais curto, porque no momento em que tu disseste uma banda desenhada Michel Vaillant, caíram logo metade das pessoas. Exato. E preparem-se para o que é que eu vou dizer do Corto Maltese daqui a mais um programa. Bom, pessoal. Não acredito. Vamos ver. Obrigado e até breve. Até à próxima semana. Tchau a todos. Pera lá. Não sei se querem... Quem é a próxima pessoa se quer falar já do livro? Gabriel. Não esquecemos das nossas próprias regras. Não faz mal porque eu estou a pensar não haver livro para a semana. Portanto, não haver livro? Não haver livro. Estragado. Não é a primeira vez que fazemos isso. Não é a primeira vez que... Muito bem. Então vá. Vá. É o Kim da surpresa. Tchau. Até breve.